ninguém enxergava nada, mas só escutava o chicote estralar. E ela pedindo socorro. E a marca, assim, sabe? Aquela Mas ela marca de chicote sentia a retinha no chicotada? corpo. Recebeu muita chicotada. Ela apanhou muito. Muito. Caraca, Com muito brother. hematomas. Meu bisavô, ele sempre gostou dessas histórias assim de caipora, essas coisas. Sim, E ele contou isso pra minha bisavó na frente, né? Do meu avô que é criança. Criança não, mais ou menos adolescente, naquela faixa de 12, 13 anos. Ele sim. me contando essa história. Aham. Aí ele contou que a mãe dele, que é a minha bisavó, disse assim: Eu, se essa caipora existe mesmo, quero que ela apareça pra mim. E eles moravam, tinha uma casa assim, onde por trás tinha um monte de mata fechada. Ponto. Ela foi estender os panos. Quando ela foi estender os panos, ela só escutava, sabe aquele chicote do Beto Carreiro? Sim. Estralar nas costas dela e o meu bisavô e o meu avô e o irmão do meu avô, tudo tentando saber. Ninguém não via nada. Ninguém enxergava nada. Mas só escutava o chicote estralar. E ela pedindo socorro. E a marca, assim, sabe? Aquela Mas ela marca de chicote sentia a retinha no chicotada? corpo. Recebeu muita chicotada. Ela apanhou muito. Muito. Caraca, Com muito brother. hematomas. Só que o detalhe era tão rápido e ninguém conseguia ver nada. O que estava batendo não estava invisível. E na verdade só escutava o barulho da chicotada, Aham. chicotada, e meu avô ficou sem reação. Quando parou, era só vir a marca da chicotada nas costas, nas pernas, no ombro, o corpo todo. Sim. E aí ela Pô, passou a acreditar nessa história. porra, mas eu E podia aí, ter falado. Eu pedi o caipora, não pedi um capataz de fazenda, não, porra. Que isso, podia ter o Beto chegado na Carreiro, boa. É, mano. Porra, não precisava. Era só chegar. Fala aí, duvidou de mim? Então, eu tô aqui, ó, beleza? Agora vai lá. Valeu, abraço. Era só isso. Não, duvidou que eu existo? Imagina que o Caipora tivesse a arma. Tal, 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 tal. Ninguém entender nada, caralho. Que loucura. Pô, intolerância. sabe o que é Intolerância pior? folclórica. Ah, Que ele me disse que essa história, assim, se você ouve um assovio no meio da mata fechada, se um assovio for longo, ele me disse, se o assovio for longe, é de que ele tá perto. Não, se o assovio for alto, significa que ele tá perto. Se o assovio for baixo, ele tá longe. Ou foi ao contrário? Peraí, me confundi. Quando o assovio tá muito alto, é porque ele tá muito longe. sim. Quando o assovio tá muito baixo, é porque ele tá perto. Ele confunde a audição da pessoa para, Sim, né, sim, é. tentar decifrar. Tática incrível também. Tática incrível. E se vocês querem entrar na mata fechada, o que que faz? Bota um fumo. Aí bota o fumo na árvore assim e vira as costas. Você não pode olhar. Porque se você olhar, você recebe uma chibatada. Às vezes, deixa você só preso no meio do mato e você não sai nunca mais. Caraca! Eu tô rindo, mas eu não tô rindo da história, não. É porque, tipo, é muito Não, bizarro. sim. E eu já ouvi várias histórias de saci, de lobisomem, que eu me amarro pra caraca. Tão quanto Pô, as histórias de fantasma ou de ufologia. E os de saci, é a mesma coisa, mano. Porradaria estancando. é que é bizarro, né, pô? Um ser assim. Eu boto na minha cabeça assim, pelo que eu já ouvi falar, pessoas me contando. Assim, né? Assim, na cidade tem a entidade Zé Pilintra, essas entidades É, assim. são as entidades Na mata da também tem natureza, né? as suas É, entidades, né? sim. Caipora é a sua, mas assim como, por exemplo, nós aqui, nós se comportamos de uma cultura diferente, os índios se comportam diferente. Sim. E assim como as entidades aqui da cidade se comportam, imagino que as entidades da mata têm esse comportamento muito selvagem, Sim, é, total. assim. Então, eu imagino assim. É. E essas oferendas, ele bota pinga, cigarro, mesma coisa, só não bota farinha e frango, não. É só essas coisas assim. Mesma coisa que bota na oferenda para fazer macumba, eles botam a mesma coisa na árvore, que é como se fosse uma permissão para entrar. Se você não fazer isso, você apanha. Do jeito mais. E tem gente que até que morre, né? E Caraca. essa história que fala que caipora protege animais, eu acho que é mentira, porque o meu avô teve um cachorro que apanhou muito. É. Eu já soube de história Então, de saci batendo em cachorro. e ninguém conseguia ver o que era. É. O meu avô, uma vez, viu tipo, um vulto mais baixinho, tipo, de um menininho, assim, enquanto o cachorro apanhava. Enquanto ele não jogou o fumo,
E Caraca, que doideira, né, cara? Saci, eu não sei dizer se aconteceu, se era um Saci. Mas foi exatamente mais ou menos nessa época aí, minha mãe já devia ter uns. Essa época não, já tinha ter passado os anos. Minha mãe devia ter uns 10 anos, 9 anos. E o irmão dela, meu tio, tinha por volta de uns 6 anos mais ou menos. E o meu avô tinha ido pro sertão, que é fora da cidade de Arapiraca. Então ele ia dormir lá. Então meu tio decidiu dormir na rede. Botou a rede, minha mãe botou assim na cama e tal. Do nada a rede começou a balançar sozinha no meio da noite. Balançar, balançar, balançar. Quando o meu tio abriu o olho, ele disse que viu um menininho, baixinho, todo preto, sorrindo para ele. E quanto mais ele sorria, mais a rede balançava. E ele não conseguia gritar, entrou em desespero, e a rede balançava, balançava, ele fechava os olhos, até que parou e sumiu. No outro dia, aconteceu com a minha mãe. Só que ela foi dormir na cama, disse, pô, agora minha mãe e meu pai foi pro sertão, a irmã dela tinha casado, a outra tava não sei na onde, então eu vou ter o quarto sozinha pra mim. Ela botou a cama lá, juntou e ficou sozinha pra ela. Ela só escuta uns passos. Não ligou, achou que era o irmão dela passando. Só que ela sentiu sacudir as pernas dela. Quando ela abre o olho, ela viu um homem alto, todo de branco, chapéu branco, com um cigarro. Eu imagino que seja Zé Pilintra, né? Porque pela É, descrição que ela me diz. é, é. E sorrindo pra ela. Não disse uma palavra, não. E a única coisa que ele fazia era um sinal tipo assim. E sorrindo pra ela. E ela gritou: mãe, 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 mãe. E sumiu. Aí pronto. Aí a partir daí ela não quis nunca mais dormir sozinha. Ela pegou um trauma em dormir só. Nossa senhora. Questão de, assim, aparições. É muito comum pra minha mãe, os irmãos. Apesar que eles não acreditam como eu, mas isso é uma coisa que eu acho que é curioso, porque eu acho que as pessoas que menos acreditam é que mais vê. E aquela que você, pô, eu sei que existe isso não aparece pra você. Se aparece de vez em quando, por exemplo, lobisomem. E eu acredito no lobisomem. Minha mãe não acreditava, não. Inclusive o cara que vira lobisomem, eu sei quem é. Porque eu não vou dizer o nome, mas essa pessoa tá viva, ele me conhece, conhece a minha família todinha. O meu avô, por exemplo, quando ele era mais novo, ele chamava ele pra almoçar lá, né? Dá pra... Era amigo do meu avô, né? Sim. Então ele contou pro meu avô como é que ele se transformou em lobisomem e por quê. O porquê o meu avô não lembra o porquê, mas ele me Porra! disse que Porra! Porra! Logo essa parte? um livro de São Cipriano e fazer um pacto, tipo, cortar deixar cair um sangue, fazer um ritual que tá lá no escrito, fazer os passo a passo, e ele começou a virar lobisomem. E Mas ele, tipo, ele fez uma magia pra virar lobisomem? Ele que queria? eu nunca perguntei, mas eu imagino que sim, para ele crer o pacto. Pelo que Sim. eu saiba, que me falaram que ele era ignorante com os pais. O pai não, com a mãe. Eu não sei o pai, nunca ouvi falar do pai dele não, mas eu sei da mãe. Então, eu posso estar errado, pode ser até um boato, mas eu sei desse pacto de sangue, né? Sim. E já era um boato lá, porque a cidade assim, é uma cidadezinha, então daí sabe falar, tal pessoa ali, ela vira, ele mora ali. E eu te falar, eu achei que ele era meio velhinho assim, mas ele não. Ele é uma pessoa ainda fortezinha, uma pessoa bem saudável, não é aquela pessoa desnutrida, Sim, sim. não, bem fortezinha, meio barrigudinho. Eu vi ele faz o quê? Faz uns 4 meses que eu tava lá. E aí tá, aí uma vez a minha mãe. Antigamente não tinha essas coisas de assalto, né? Sim. Antigamente era mais assalto de galinha, né? Essas coisas. Não tinha, então era preocupação zero. Agora imagina, vou dar exemplo aqui do Rio de Janeiro. Vindo do Maracanã pro centro a pé.
tipo isso. Do estádio do Maracanã pro centro do Rio de Janeiro. Sim. Essa era a distância da minha mãe ir da escola pra casa dela, mas à noite, por volta de 11 horas mais ou menos, é que ele voltava. Antigamente, hoje tem pista, mas antigamente era estrada de terra, tinha riacho. Então minha mãe tá passando por essa estrada e antigamente tinha uma história de um homem lá que era a lenda do Papa Figo. Ele sequestrava as mulheres e vendia os órgãos. Primeiro ele estrupava, depois vendia os órgãos, essas coisas. Caraca. E era Nossa. sempre num carro preto. Então tava o meu tio, o primo do meu tio, na frente da minha mãe e a prima da minha mãe. Uma distância bem distante um do outro, assim. E eles conversando, conversando, quando minha mãe viu. Minha mãe lembra que tá. Não lembro o assunto, mas a gente tava falando de não sei o que de porco. Nesse assunto, no meio onde tinha um riacho, não tem mais, passava que pra ela parecia um bezerro, andando de quatro de cabeça pra baixo, assim, cabeça baixa. Ok. Aí minha mãe disse, pô, será que aquilo ali é um bezerro, um jumento? Conseguiram andando bem devagarzinho pra não assustar e ele não vinha atrás. Pode ter um bezerro brabo. Ok. Até que aquela coisa olhou pra ela com os olhares assim, brilhantes, levantou os braços, ficou de pé. Começou a se estender assim e começou a sacudir a cabeça, sabe? Bem assim. Puta que pariu. E aí a minha mãe saiu correndo, gritando com a prima. Eu chamo ela de tia, né? Mas é Sim. a prima da minha mãe, que é todas as crianças chamam ela de tia. Aí. As primas da Tá minha com... mãe também chamam de tia, tem essa mania. Ah, o tio, tio. Eu cresci assim, chamando elas de tio. Não sei Sim. por quê. Nunca perguntei também. Mas aí tá. Aí foi quando ele saiu correndo. Aí tava o meu tio e o primo dele, achando que era o Papa Figo, né? Aí meu tio andava com um punhal aqui na cintura e puxou. E falou: o que foi? O que foi? Quando eles viram aquela coisa de quatro correndo, mas ele corria, não era como um cachorro, ele parecia que corria com os cotovelos, sabe? Meio assim. Ele não corria Meu Deus do assim, ele céu. corria assim, isso aqui encostado assim. Aí Sim. ele fazia assim, com a cabeça para baixo, meio que corcunda, e as pernas pareciam forma de Z. E as orelhas, ela parecia que fazia assim, ó. Era puxada assim. E ele vinha. A minha mãe, como era mais pequenininha, ela ficou mais para trás. E saiu correndo, correndo, correndo. Chegaram numa cerca, pularam a cerca, que era um amigo do meu avô, bateram na porta. Só que a minha mãe ficou para trás. Ela só olhou para trás, aquele bicho com babando, aquelas babas meio geleia, sabe? Sim. E aqueles dentes para fora, com a mão assim querendo alcançar. E ela disse que era uma mão tão grande, e peluda, com as unhas, sabe, uma unha. Ela disse que se assemelha um pouco com. Já ouviu falar da lenda do Unhudo? Não sei se você já ouviu Não, falar, né? Não, não. não. É uma lenda que lá em Minas Gerais já ouvi falar, mas não vê um caso. Aí tá, ela saiu, ela conseguiu pular a cerca e saiu. Aí falou com um rapaz lá que era amigo do meu avô, ele pegou uma foice, uma espingarda e saiu na caminhonete. Aí foi levar cada um na casa de cada um. Daquele dia pra cá, minha mãe ficou com trauma de viajar, de ir pra escola a pé. Então, Pô, eu também ficaria. porque na minha cabeça, assim, mas ela disse que parecia um urso, de tão peludo que era, mas era do tamanho de um cavalo. De quatro. Isso de quatro. Não em pé. A pessoa de quatro fica do tamanho de um cavalo. Em pé ficava. Passava de 2, 3 metros de altura. Então, por que ela diz isso? Porque quando ele ficou em pé e aquele levantou o braço, parecia que ele ficava na ponta do pé. Então, com isso, quando ele ficava de quatro, ele corria de coisa assim, de cotovelo. Sim. E tudo que dava a entender é que ele ficava corcunda, mesmo assim ficava alto. Então, tudo indicava que aquele que estava ali não era um urso. Também não tem urso no Brasil, então É, pois é. É não mais cai no fácil ser um perfil. pé grande.
É mais E fácil dessa ser o chupacabra. É, deve ser o chupacabra. O urso não tem, não. O urso a não tem, não. chupacabra, É, eu chupacabra não você tenho pode certeza. encontrar. Como é que é aquele outro que tem. Tem um relato que o cara. Que o cara contou, que um amigo contou, o José Leonardi, o João Leonardi. Porra. Que ele tem uma boca no estômago que dá um berro bizarro. Mapinguari. Isso, Mapinguari, isso. Mapinguari. Às vezes, Eu escutei falar isso aí meio aí pro ouvindo Nordeste. falar, né? Aí pro Nordeste e pro Norte que É lá tem. é lá pro norte, na É. Amazônia. Mas assim, eles dizem, né, assim como descobriram que tem crocodilos pré-históricos que acharam que estava extinto, mas não tá, tartaruga gigante que não estava extinta, mas não tá, acredita que seja uma preguiça não extinta. Então, uma Porra, preguiça pré-histórica não extinta, uma preguiça que, tipo que era assim. carnívora, a preguiça era carnívora. Então, tem isso. Pô, e Então, ela só apareceu é uma esses dias. teoria. E também porque a Amazônia não tem muita coisa a ser explorada, tem muita coisa desconhecida. Então, Ah, ninguém tá falando da sabe. Amazônia. Achei que estivesse falando do bicho que tua mãe viu. Ele é de lá, a lenda é de lá, na verdade. Do Pará é de lá. Mas aí, voltando ao assunto da sua mãe. Sim. Aí não parou por aí. Quando foi uma semana depois, mais ou menos, eu já tinha esquecido esse assunto, mas piorou. Porra, Porque o- foi uma sensação. como é que pode piorar? Agora se Como é que bota no pode lugar. piorar? Te bota no lugar, porque, olha, eu não sei se você sabe, mas no interior, assim, tem um banheiro que fica dentro da casa, que é um banheiro que o povo usa mais pra tomar banho e pra fazer necessidade número um. O número dois, pra não ficar aquele cheiro, faz no lado de fora, que é um banheiro que fica Aham, lá, tô ligado. bem longe. E lá no final, depois do quintal gigantesco, que era aquela casa, ainda é, né? Só que meu avô botou pra alugar, enfim, mas faz um tempo que eu não vou lá. Mas eu ainda lembro daquele lugar. Lá por trás tem um pato fechado. Então o banheiro ficava bem no meio desse, quase perto do mato. Só que a minha mãe não foi pra lá, ainda bem. Porque ela decidiu fazer necessidades justamente numa árvore, pé de manga. Só que quando ela se abaixou e ela viu, os olhos não eram amarelos, era vermelho, segundo ela. Mas não era um vermelho, vermelho. Não era um vermelho assim, era um vermelho mais cor de sangue, sabe? Sim, Bem sim. vivo. Aham. E a partir daí, ela disse que o cão era igual um pastor alemão. Só viu a cabeça, encarando assim. Sério. E aí saiu correndo. E aí, como eu falei pra você que tinha a porta que era uma que baixa assim, ela Aham. esqueceu de fechar a de cima, só fechou a de baixo. E a minha avó disse: que foi, minha filha? Que foi? Ela não conseguiu falar, respirar. Eu E ela teria ficou. saltado que nem um cavalo de corrida, de avistar. Eu teria caído de cambalhota, mano, que nem Diogo Hipólito. Tá maluco, um bicho desse na minha frente, pô, irmão, salto com vara. Direto, lê parkour. Na hora, o gordinho lê parkour. Tá maluco, moleque, tá maluco. E pior E aí? que isso teve consequências depois. Aí, Imagina, ok, não, os dois mas não braços, aconteceu nada nesse umas dia, não 3 aconteceu nada. luxações. Se fosse comigo, ia ter as 3 luxações, no mínimo. Porque eu digo que teve consequências depois, porque outro dia, o que aconteceu foi que o meu avô e minha avó foram pro sertão. Deixaram elas lá Tá, sozinhas. mas calma aí, peraí. Vamos só organizar esse show de horrores que eles passaram lá. E ainda com lobisomem. Então, esse lance Eu do acho, porque lobisomem. é uma descrição bizarra que ela me. Mas pode falar. Não, eu gosto de pegar todos esses detalhes porque eles às vezes encaixam com outras histórias, entendeu? Uhum. Eu já ouvi história de que lobisomem vive muito em chiqueiro, em local onde, tipo, comendo lavagem, comendo Uhum. cocô de porco, essas paradas todas, sacou? Comendo parada na fossa. Essas são as histórias de lobisomem. Ou seja, esse teu conhecido aí, mais absurdo do que ele ser lobisomem, é você saber que ele come merda. Né? Mas enfim. Isso que eu ia falar. Lembrou agora. Então, isso que eu queria saber. Como é Quando. que foi esse encontro e tal? Sua mãe decidiu não cagar no banheiro. Falou, quer Não, saber? não. Vou cagar na mangueira que eu acho que vai ser bem melhor. Não vou Ela lá falou, não. não, vou fazer. Nem fez, na Que verdade. susto, Aí eu caralho!
Porra, diabo do meu ódio! Porra! Caraca! Porra, meu Deus do céu, essa mulher quer me matar aos poucos, cara. Porra, falando de lobisomem, filha da puta. Nossa senhora, mano. Ela quer me matar. Caraca, velho. Depois dessa, toma um calmante aí, pô. Meu, já tomei antes de começar a gravação. Ainda bem, senão eu tinha morrido. Depois que você descer, então, pra tentar me recompor, enche esse copo d'água, por favor, pra tentar se desculpar da tentativa de homicídio. Caraca, mano, tô tremendo, velho. Porra, falando de lobisomem. Mas Caraca, tá tremendo. A Laila não difícil assiste. A Laila não assiste, minha mulher não assiste esse programa porque ela tem medo. E ela me dá um susto desse. Poxa, mas sei lá, enfim, você fica com voltando medo ao... não, porque só fica com medo se você for no interior. Aí você pode ter certeza Não, eu que vai gosto, aparecer. irmão, por mim, se eu tivesse dinheiro, eu tava com produção de televisão lá dentro desse lugar aí, com a câmera dentro da parada, tentando indo entrevistar o cara. Fulano, sai daí! Imagina o cara de helicóptero assim. Sai daí, tem a bala de prata! Mas vamos lá. Isso que fala de bala de prata, eu acho que é mentira, porque eu já vi gente falar que tira no lobisomem e ele parece que a pele dele é tão dura que a bala não penetra. Só se você atirar aqui na cabeça, alguma coisa aqui, no olho, que é o ponto fraco dele. Mas tem gente que atira com espingarda e tudo e não. Parece que ele resiste, entendeu? Ele se fere, sangra, mas ele resiste. Sim. Tipo couro grosso, né? Acho que é alguma coisa assim, o músculo fecha, não sei o que é. Que sinistro. Mas E ninguém vai. sobre o detalhe. Mas vamos lá. Aí tua mãe resolveu cagar na mangueira. E aí ela não. Ela perdeu a vontade. Depois Não, ela sim, não... mas isso que eu queria saber. Ela foi lá e ela viu o bicho aonde? No mato, lá na frente, onde ficava o banheiro, justamente onde ela iria. Nossa, então Então, ainda bem que ela não foi. Ela já tava com trauma, então decidiu não ir. Sim, totalmente. Porque já tava pô, com aquele outro bicho correndo atrás dela. Porra, viu o bagulho bizarro lá. A primeira vez que ela viu, o olho dele era amarelo, mas essa segunda era vermelho. O que correu atrás dele era amarelo. Mas será que era o mesmo, não? É isso que eu ia contar na próxima história, porque eu não sei dizer se aconteceu uma coisa que ela me disse que eu falei, não é possível. Que ela me diz que ela deixou uma porta aberta e tava o meu avô, tinha ido pro sertão, e ela viu uma mão peluda, assim, no meio da porta. E a porta tá aberta, a porta tá fechada, ela viu uma mão. E a trava ficava lá embaixo. Parecia que a criatura tava tentando achar a trava pra tentar abrir. Tava procurando. E ela disse que era uma união bem enorme, com a mão grandona e peluda. Ponto. Mas, eles gritaram muito e foram pro quarto. Aqui tinha uns 4 quartos lá, mas só uma tinha porta, outra era cortina, né? Então, entraram no quarto, tinha porta e na fada da frente morava, na época, ela já tava noiva da minha tia, o meu tio lá. Chamo de tio Zé. Aí pronto, a gente foi lá, vamos pro cara do tio Zé, não sei o que. A gente, ó, minha mãe, ela conta, eu lembro da história dela. Vamos pro cara do tio Zé, não sei o que. Foi ela, a minha tia, segurando a mão na mão, a coragem. Eu me perguntei, ela antes me contando, como é que você teve essa coragem? Porra, nem armado eu ia, só se eu tivesse As duas saíram, segundo ela, o poste estava queimado, a rua toda escura. Nossa senhora. E eles foram na casa da frente, uma segurando assim na mão da outra, assim, sabe? E aí que ela encontra no caminho, na frente da casa do meu tio lá. Encontrou Zazá. Não era um. Encontrou Zazá. Mentira. Não era um. Era 2. Tipo, exemplo. Um sou eu. O outro é ele aqui. Os dois olharam assim. Os 2 olhos vermelhos. Como se fosse assim. Como se estivesse frente a frente, só a cabeça rodou pra lá. Será que estava se beijando antes de... Ela me disse isso. Mentira. Parecia que tava se beijando. Ah, tá, entendi. Acho que se beijando. Imagina, o cara vê 2 lobisomens se beijando, ainda fala... Ai, o cara... Interrompeu. Aí foi o que aconteceu. Por muita sorte, passou um caminhão lá, iluminou tudo. Véio. E aí que elas viram.
Isso que me deixou mais intrigada. Eu não sei o que que é, porque ela disse que não era um lobisomem, era um macaquinho pequeno, com olhos vermelhos. E eu me pergunto, como é que um macaco tem um olho vermelho? Onde é que eu não entendo na minha cabeça. Que bicho era isso? Um chupacabra? Um ET? Um alienígena? Porque já tinha avistamento de disco voador, também tinha lá. Também tinha Porra, eu avistamento. quero ir pra essa Então pode cidade. ser Eu que quero tinha. alugar. Tem Airbnb com a casa lá? Passar a temporada lá, porra? Pô, mas Caraca, lá, velho. lá, lá é sinistro. Hoje eu não vejo, né? Hoje eu não vejo, mas antigamente era mais sinistra essa história, né? Tá, Disco vamos fechar com o voador. lobisomem. Vamos acabar com a sessão de lobisomens e de bichos folclóricos. Porque Porque. tem mais ainda do lobisomem, não acabou, É, não. então, eu quero saber esse daí, porque eu vou ter que dividir É esse por isso que eu vídeo em contei dois isso do macaquinho, episódios. porque não faz sentido, não entra na minha cabeça que aquilo não é um lobisomem com pequenininho, É, um não, ET. não. É mais fácil ser um alienígena do que um casal gay de macacos com os olhos vermelhos. Entendeu? Provavelmente. E olhos vermelhos ainda. Porra, exatamente, é. Um casal gay de macaco, tudo bem. Podia ser até um casal, um macaco e uma macaca, ou duas macacas lésbicas. E rosnava ainda. Enfim. Porra, então não era macaco, brother. É macaco não rosna. Porra, Eu não sei o que que é, aí não me entra na minha cabeça. buga. Chupa-cabra, eu não sei. Enfim, só sei que se beijavam. Acabou atrapalhando. Mas enfim, qual foi? O caminhão passou e o que, que os bichos fizeram? O caminhão passou, os bichos, tipo, isso que é mais bizarro. Quando o caminhão iluminou eles, só com piscar assim, ó, sumiram. Sem explicação nenhuma. Então ela saiu correndo, aproveitando a iluminação e foram buscar o meu tio. Meu tio dormiu lá, né, com uma arma na mão lá pra ver se Mas aconteceu alguma como é coisa. que Não ela. aconteceu nada. Então, por exemplo, eu tenho alguns questionamentos de interrogatório, tipo, pra saber, pra fazer tipo um CSI da parada. E detalhe, pra você ver que não é imaginação dela, quando disse que o bicho tava cuidando da porta, ele arrancou um pedaço da porta. Um pedacinho da madeira, assim. Tá, pergunta. Se esse bicho era grande, por que, que ele não ficou em pé? Tava agachado. Segundo ela, tá agachado, os dois. Por que, que ele não ficou em pé? Podia ter ficado em pé, tipo, é aberto assim. Ou então levantar, abre essa porra, ou as consequências vão ser piores. É, isso que é estranho. É, isso aí que eu Isso questionaria. eu fiquei sem palavras. Falei, não, não é possível. Não tenho certeza que não era um bicho grandão, um lobisomem. Ele, se é um lobisomem, eu não sei, mas se era bem pequeno. Tipo, pequeno, um tamanho de um macaquinho, sabe? Esse da estrada, ou que foi tentar abrir a porta. Era um só, mas quando ela saiu era dois. Mas isso quando ela tava andando na estrada com a tua tia, de mão dada lá com a. Era na frente, a cada uma na frente uma da outra, assim, bem pertinho, assim, uma na Sim, frente da outra. sim. Então, quando ela pisou, tava escuro, não dá pra ver nada, era só uma escuridão. Ela só vira os olhos, quando eles viraram assim a cabeça, os dois ao mesmo tempo. Então ela só vira as quatro bolas de olhos. Ah, achei que ela tivesse visto o animal. Aí não viu o animal ali, ela só viu quando o caminhão passou. Aí iluminou, aí que ela viram que era o tamanho e como é que ele era. Ele não tinha rabo, nada, eles só sumiram. Parecia que eles pularam assim e sumiram. Caraca, que loucura, brother. E, e sim, do lobisomem é bizarro porque o meu marido da irmã o meu cunhado da minha mãe, meu tio, ele sempre foi um cara que gostava muito de ir pra igreja à noite. Então, teve uma certa vez que ele voltava da igreja. Isso que é uma outra coisa que eu acho que é mentira, que fala lobisomem vira por volta de meia-noite. Não, porque minha mãe viu por volta de 11 e ele viu por volta de 11 também, que a missa terminava às 11. Mas da noite, Então, né? isso. Ah, da manhã E que aí, 11 da manhã não vem mesmo. é estranho, né? É. Meio-dia, o sol bizarro. Aí o que aconteceu foi o seguinte, no lá, hoje não tem mais, né? Hoje a igreja é fechada, eu imagino que seja por isso, né? Porque eu achava até bizarra aquela entrada ali meio estranha da igreja ali, que era uma fachada abandonada da igreja. E o povo ia descendo e cada um ia pro caminho. Só que o meu tio sentiu um cheiro de coisa estragada, ele achou que era um animal morto. Tava ali, então ele foi procurar o que era. Quando ele viu, era um ser água baixa. E dele que é a coisa mais feia da vida dele. Ele tava iluminado ali.
Então ele disse que a coisa aqui tipo, não parece um cachorro, mas ele tinha um focinho semelhante a um porco, mas os pelos é de cachorro. Só que como se fosse muitas falhas no corpo. E a orelha, era como eu te falei naquela hora, a orelha era batia aqui, e quando ele balançava a cabeça, parecia que batia uma na outra, fazia pá, pá, tipo barulho de palma. Tipo de cachorro com orelha grande e que faz Isso, assim, mais ou fica menos de toc, isso. toc, Só toc, toc, que toc, toc, toc. e ela batia mais ou menos assim, fazia assim. É, tipo com aqueles E ele Spaniel também tava faria isso. agachado, É. né? E rosnava, rosnava. Meu tio nunca mais foi pra igreja à noite. Mas aí, Ex-evangélico. Virou ateu na hora. trauma daí, até hoje ele não vai. Até É, hoje ele não com passa mais. certeza, também não iria não. Ex-evangélico, o primeiro ex-evangélico. Caraca. E Porra, o não Chupacabra parou. desviou tua avó, mano. Que isso? Quando ele foi, ele. No mesmo sentido, na mesma distância que eu falei, da casa da escola pra casa da minha mãe na época, do Maracanã pro Aham. centro. Então, meu tio morava mais ou menos, vou dizer, o Maracanã. Minha tia morava no centro, por exemplo. Então ele ia a pé, normal, não tinha preocupação, mas dava com um punhal. Foi. Quando ele ia voltando pra casa, eles, no meio do matagal, escutou alguma coisa seguir ele. Mas era uns matos se mexendo, como se fosse folha seca se quebrando. E Sim. achou que era um boi, porque a passada era bem pisada, bem forte. Então ele falou, pô, se o boi vir aqui, ele vai me pegar. Então ele começou a acelerar. Só que piorou quando ele sentiu que alguma coisa pulou de um mato pro outro. Tipo, de uma rua pra outra. E aí ele desconfiou, ele lembrou, começou a acelerar mais os passos. Só que por muita sorte ele já estava chegando na vila. E chegando na vila, é que ele viu os cachorros indo pra cima dele. Ele falou, pô, os cachorros vão pra cima de mim agora. Só que não, passaram por ele. E que olhando pra trás, tinha um ser agachado, justamente como eu falei, andando pelos cotovelos, meio agachado, meio cocundo, parecia que andava com a cintura, a, da cintura para baixo parecia que era para cima, e da cintura para cima parecia que tava para baixo. Ele Sim. andava meio assim, de quatro. Dobrado, assim, né? Isso, isso. E aí que ele saiu correndo e trancou a porta, e a porta tinha uma janela onde ele olhou na direção da porta, ou na direção da rua, e aí que ele viu os cachorros cercando e um urso, um tamanho de um urso, em pé. E os cachorros pra cima, ele batia na cabeça do cachorro, o cachorro saía chorando. E aí que é o mais bizarro, ele não tirou o olho do bicho não. Foi assim, ó, sumiu. E os cachorros foram atrás, correndo, latindo. Será que os Então, cachorros continuaram vendo? não, eu acho que tipo assim, pelo que eu já ouvi me contarem, ele não corre, ele pula. Então ele, tipo, então imagino que um pulo só deu um passo. Um passo Sim. dele é um pulo. Então imagino que esse aí, nessa velocidade que a gente não tá captando, Aham. ele sumiu. Não é que ele some invisível, não. Acho que imagino que ele pulou de uma rua para outra, segundo Sim. meu tio. Ele sentiu o vulto vindo. Então, imagino que seja isso também. Então foi a última aparição do lobisomem na minha família foi isso. E esse camarada que você suspeita que ele seja lobisomem? Quais foram as evidências que você teve, assim? Eu em contato com ele, eu fico até com medo porque eu já vi ele vender carne, eu não sei de que é. Então, eu fico com medo de perguntar. Vendendo carro? Carne. Ah, tá. E eu não Não, sei de que lobisomem que vende carne. carro, que vende carros também ia ser muito interessante. Trabalha na concessionária, né? Tem uma Ai, vez quando ai, ai. ele passou umas 7 da manhã vendendo carne, mano. Eu falei, cara, esse cara que viu ela vendendo carne aqui de humano, É, faço ideia. que carne que ele tá vendendo? Será? Não vou comprar essa carne, não. Mas aí depois, e isso que é o pior, eu tenho uma casa em Arapiraca. Minha casa pra casa dele é muito perto. É um bairro, o bairro é diferente. Só que a saída do bairro dele, eu vou dizer, Povoado Fernandes. Vai saber onde é, o povo que estiver assistindo vai saber. Já identificaram quem é já. Aí
Povoado Fernandes, Jardim das Paineiras. Tenta não dar muito mais elementos, não, pra. O lobisomem às vezes quer pegar. Pega um buzzer. Até aqui. Já era. Mas os bairros estão bem perto do outro, que tipo, Jardim das Paineiras pro Fernandes é a pé dá 5 minutos. Entendi. Mas Então, você tá morando no Rio, né? isso. Ah, tá, entendi. Tá. Mas eu tenho uma casa lá. Aí, pra eu ir pra minha casa, eu passo pela casa dele, na frente. E uma certa. É a última casa, uma casa bem pequenininha, cara. Você não tem noção. É uma casa tão pequena que eu não consigo descrever como é que ele cabe ali. É bem pequena mesmo, você não tem noção. É bem pequena. E é a última. E uma vez eu tava indo, e uma carcaça de. Eu não sei se. Que era um bode morto no meio da pista. Em frente da casa dele. Aí eu falei, não. Será? Ele matou alguma coisa. Era por volta da meia-noite, 1 da manhã, eu tava voltando. Era uma festa de um primo meu. E tava voltando com meu pai. Meu pai desviou do coisa e passamos. E agora que eu falei agora da carcaça, eu lembrei. O meu tio que viu o menino negrinho lá, balançando a rede dele, uma vez ele viu essa pessoa, esse cara se transformando em frente à casa dele, que tem um mato, ainda tem, meio uma mata grandona assim, se transformando. E aí ele olhou assim pro meu tio, né, sabe, reconhecendo e com medo saiu, pra não fazer besteira, né, perder a consciência, fazer alguma loucura. Então ele É. saiu e foi mais fechado. Então acho que eu me lembro foi só Como é que essa ele aparição. descreveu? Como é que ele descreveu? Ele descreveu ou não? Nu, o cara tava nu, com os corpo todo molhado, mas imagino que de suor, e ofegante. Ele não conseguiu notar se tinha pelos ou não, porque estava escuro. Então, ele só conseguiu ver o brilho do sol e a lua que batia. E era um mato assim, um mato dessa altura, mais ou menos assim, que ele estava agachado, né? Meio que enrolando assim no meio do mato, deitado. E quando ele viu o meu tio, ele se agachou e saiu correndo como uma pessoa normal. Mas com a expressão, sabe, Sim. de Não sou eu não, hein? assim, Não sou eu não, hein? Não eu fui eu pensei não, que fui eu não. meu tio pensou que era um bêbado cagando no meio do mato, cara. Tipo, Aí ET de Varginha ele foi foi tirar onda, flagrado ele foi assim. zoar, né? Foi usar, tá cagando, né? Só que não, era um cara virando lobisomem. Por muito pouco não viu uma coisa pior. E depois ele não chegou a falar com ele de novo, não. Eu falei assim, pô, te vi lá. Porra, o que que eu vou falar que você saiu correndo, cara? Pior que meu tio tinha morrido de medo dele como pessoa. Ainda, Ele meu tio era. morria de medo. O maluco era brabo. Não, ele é gente boa, ele é gente boa. O problema é que, por saber que ele é um lobisomem, tu fica com receio, pô, será que essa pessoa vai me matar à noite? Não sei. É. Não sei até que Então, ponto iria a minha coragem e a minha curiosidade pra entrar no hype. eu só vi Eu duas vezes entraria na minha. fazendo live, Pessoal, ó, seja bem-vindo aí. Vamos agora ver se esse maluco é lobisomem ou não. Se ele me atacar e a live acabar, é porque é. Tá bom? Ah, se você for na casa, na frente assim, porque como eu disse, é um mato, montar uma câmera assim, tu consegue pegar ele se virando. Saindo lá de casa Por dele. que, que ninguém teve essa curiosidade de caçar o lobisomem pra ver qual é? Se todo mundo pensa isso. Já teve, tipo assim, Eu, parada assim, eu apareceu. acho que os fazendeiros, eu acho que pode até ir atrás, mas as pessoas que estão por volta têm um carinho por ele porque é uma pessoa muito boa. Ele é uma pessoa gente boa, ele não tem. Acho que tu conversa com ele, assim, não tem maldade nele. Eu conversei com ele uma vez na minha vida, mas o povo que falam dele não fala Sim. mal, não. Ah, ele vira lobisomem, mas não é uma pessoa. Tanto que o meu avô ajudava ele a se alimentar, ele não é uma pessoa não. Normal, comum. Levou várias ovelhas, carneiro. Eu acho que ele fazia favor com o meu avô de cuidar de alguma coisa, não sei o que era. Então teu avô tinha uma ligação aí. Tinha ligação aí. Usava o lobisomem de capanga pra alguma parada. Olha aí, ó. Olha aí. Caraca, brother, tá Não, mas 50 minutos só de assunto de lobisomem. Vou ter que cortar e a gente criar um outro episódio. Tem uma... é porque lobisomem é bizarro lá na minha terra. Lobisomem é um... não lembro mais da minha família, mas se tem, eu posso, quando eu for pra lá, eu posso procurar a gente me contarem e aí eu procuro você e conto mais, porque eu sei que Porra, não, tem eu vou com muita. você. Eu vou com você pra lá. Levar a Eu vou lá câmera. eu vou lá, mas é massa.
Aí é muita história bizarra do lobisomem, não só isso não, tem, cara, o que mais conta lá, além do lobisomem, é a aparição de, além do caipora, não chama de a caipora, é o, é do Sim. masculino. E não tem a lenda muito comum de mula sem cabeça não, mas apesar que já ouvi falar. Mas é mais do Saci. O que geralmente ele faz? Bom, eu não tenho um relato exato com porquê, mas me dizem que ele aparece como uma pessoa boa, sabe? Querendo brincar com a criança. Ele brinca principalmente com as crianças porque são as mais inocentes. Sim. Então ele, né? E detalhes, ele não cansa. Como eu disse, ele é uma entidade, ele não cansa. Então ele vai procurar brincar. Se a pessoa falar, eu tenho que ir pra casa, meu pai me chamou, eu tenho que dormir, amanhã tem escola. Ele não vai cansar, ele fala, você não vai brincar comigo por bem ou por mal. É tipo isso. Ele obriga a pessoa a brincar com ele. Tem gente que O cara é tem chato. medo. É, porque Porra, o cara é chato. tem uma pessoa que me contou que era uma pessoa cor branca, cabelos loiros. E queriam brincar. Ele não lembro o nome como ele se apresentou. Começou a brincar, tal, tal, tal. Só que aí ele disse, eu não quero mais brincar, eu tô cansado, tal, tal. Do nada, ele virou o olho assim, e quando ele olhou para um menino, era um menino negro. Do nada, mudou, não era mais branco, não tinha, o cabelo não tinha mais cabelo, era careca. A roupa, que ele tava com uma roupinha meio. Tava com a roupinha meio rasgadinha assim, mas não tava mais com roupa. E começou com uma voz meio rouca, sabe? Falar, você. Qual uma voz de fumante? Ele me disse que era uma voz de fumante. E aí começou a falar, você vai brincar comigo por bem ou por mal. E aí fez uma ventania e ele desmaiou. Ah, mentira. E acordou no outro dia nu. Então, dali pra lá ele ficou com medo de fazer amizade. Até ele perdeu o trauma. Levou um certo tempo. Peraí, mas isso aconteceu com quem? Um amigo de um primo meu. E é porque antigamente, onde eu nasci, ainda é. Mas antigamente era poucas casas, então era mais mata perto. Hoje botaram mais casas, então eu acho que é bem difícil hoje você ver uma estrada do tipo. As matas foram quebradas, então mais casa foi feita. Fica se popularizando. Mas lugares que você for, por exemplo, por Sertão, que fica em uma cidade. Não é a Piraca, não, é a cidade do Sertão que a gente chama. É um lugar chamado Traipu, Jaramataia, Geraldo Ponciano, esses municípios de Alagoas. Então, é bem fácil você ver uma história de lobisomem mais comum do que em Arapiraca hoje. Mas antigamente Arapiraca era fácil, mas porque era muito mata fechada, era muito estrada de terra. Hoje a prefeitura conseguiu fazer uma coisa boa lá e evoluiu. E história mesmo hoje em Arapiraca é pouco comparando antigamente, mas hoje mesmo você vai no Geraldo Ponciano, vai em Traipu, vai em Jaramataia, a história é pior lá, pior. Vou ter que ir pra esse lugar. Vou ter que ir pra lá. Não, Deixa eu até eu ver não aqui. lembro muito, eu não lembro Deixa eu muito até não, ver mas aqui no uma tia, decolar.com. uma tia minha, uma tia minha, as passagens não tão baratas, tão cara não, tá? Comparando uma ida e volta, eu não achei tão caro não. Porque até quando chega aqui pra São Paulo, pô, tá passando de 3.000. Porra, não, mas 3 mil eu vou pra Miami. Não Só vou a para ida. Arapiraca, não. Vou pra... Só a ida. Porra. Mas já da Arapiraca não tem aeroporto, não. Você vai pra Maceió, aí pega mais 2 horas de carro pra chegar em Arapiraca. Arapiraca Pertinho. tinha um aeroporto, mas aí acabou. Aí mas querem fazer outro, aí então naquele negócio, vai e não vai. Enfim, o que eu tava falando? Tem mais histórias desses, Ah, não, assim, desses... não, era outra coisa que a minha tia viu há muito tempo atrás, justamente na época que minha mãe avistou o lobisomem. Disse que no meio do mato ela viu uma cabeça flutuante.
tipo uma cabeça flutuante andando assim no meio do mato, sem corpo. E rindo. Sabe, uma risada assim de hiena, sabe? Menos assim, e aí fecharam a porta e acabou um Era silêncio. a parte faltante da mula sem cabeça. Se uma encontrar outra, vira uma mula normal. Vai ficar um animal. Pronto, Porra, já é. Olha, você passou procurando o perto. corpo. Tá lá em Arapiraca. Se tu pegar aqui direto, ó. Pega a direita ali do lado da Praça da Igreja. Você vai encontrar o corpo lá. Caraca, que É uma bizarro. história tão sinistra, velho. Roland?